Estamos de volta com o programa Comunhão e Vida, falando um pouco da oração, né, a oração na tradição cristã. E aí eu queria já, Dom Gregório, falar especificamente das formas de oração da tradição cristã ao longo do tempo, né? Como é que foram surgindo essas formas de oração que a gente pega na Bíblia desde lá do começo dos judeus, né? Como é que essa vai acontecendo isso, né? Isso vai e que formas são essas que a gente tem de poder fazer a oração? Cada um de nós tem uma forma de expressão, não é? Cada pessoa se expressa de um modo diferente. Todos nós falamos, tem gente que gesticula muito, tem gente que é extremamente sóbrio no falar, não é? A gente pode falar através de um canto, a gente pode falar através do teatro, ou seja, as linguagens são distintas. O que nós desejamos é sempre comunicar. E a comunicação, repetindo, né, ela pode ser feita das mais diferentes maneiras. Então, desde os povos antigos, e agora estamos mais direcionados ao povo de Israel, não é? Então, que é o povo ao qual pertencia Jesus Cristo, né? Então, enquanto homem, né? Então, o que acontece? O povo judeu, ele foi desenvolvendo ao longo dos séculos várias formas de expressar a sua religiosidade. Às vezes através da dança, não é? A gente vê que Davi dançou diante da arca, né? Às vezes através da palavra dita, né? Então, apenas de uma leitura. Às vezes através de gestos concretos, né? Que era se jogar no chão, era ajoelhar. Às vezes através do sacrifício de animais. Eu poderia dar aqui dezenas de exemplos. Então, ou seja, o que a Sagrada Escritura nos mostra, e ao mesmo tempo, quando a gente percebe a experiência do povo de Israel de um modo geral, não é? Com o tempo o povo foi desenvolvendo diversas expressões dessa comunicação para com Deus. De uma forma muito simples lá, com Abraão, etc., eram nômades, né? Eram semitas, né? Então lá atrás, depois com o templo, que vai ser uma coisa extremamente organizada, pensada, bonita, programada. Então é um desenvolvimento. Agora, o mais importante que eu vejo de todo esse caminhar é um desejo imenso de simplificar tudo para que as palavras passem e fique apenas um profundo sentimento de amor para com o Senhor. Essa é a mais bela forma de oração, né? Quando cessam as palavras, o coração começa a falar. E o povo de Israel sabia fazer isso muitíssimo bem. Eu acho que, Padre Renato, eu acho que é esse que é o grande segredo, né? Você está todo inteiro, né, na oração, né? Com uma certeza. Comunicação, né, tem que ser direta, né? Sim, direta e na totalidade do seu ser, né? A oração, em primeiro lugar, ela tem que ser verdadeira, né? Ninguém pode fazer número diante de Deus, né? Um personagem de teatro, né? Deus só trata com quem a gente é, né? Seja na dor, no choro, na lágrima. A oração tem que expressar isso. E o homem bíblico muitas vezes manifesta isso. Outras vezes no sofrimento moral, pelo pecado em que ele caiu, né? Pelo erro, né? A gente percebe isso nos Salmos, por exemplo, quando Davi dramaticamente pede perdão a Deus, né? Outras vezes no louvor, né? Onde o homem não tem palavras para expressar e ele quer se dar todo inteiro a Deus e ele louva pela criação, pelo sol, pela lua, ou seja, ele percebe que tudo é dom do Criador, né? Então isso foi se desenvolvendo na história bíblica também de forma muito bonita, em que a oração está inserida na vida e ela, quando é verdadeira, ela é a entrega, né, desse homem todo que reza com o seu corpo, que reza com as suas palavras, né? Eu só falava da questão da dança, eu só falava dos gestos, e aí isso vai ser muito particular, né? E pessoal, porque cada um tem uma forma de se expressar, né? A linguagem é uma coisa muito pessoal, né? Isso é muito bonito no ser humano, mas sobretudo nessa questão da verdade. Quando o homem ele reza de verdade, isso significa que ele está por inteiro naquilo que ele está falando diante de Deus. Jesus era o próprio Deus e fazia oração. Exatamente, Jesus saía, né, se afastava de tudo e de todos para ter um contato profundo com seu Pai. Não é a Trindade Santa, não é? O Pai, o Filho, pela força do Espírito Santo, né? Então, Jesus se retirava para fazer oração. E nós encontramos ao longo do Novo Testamento sempre Jesus
que era a própria oração. Jesus é a oração encarnada, né? A pessoa que vive em oração 24 horas, porque sua vida era uma oração. Então, porém, ele se retirava para rezar. Agora, a gente também tem que perceber o seguinte, oração não é uma forma de nós enganarmos Deus pela beleza que nós apresentamos por uma liturgia, por exemplo, né? A oração não é uma forma de nós mantermos a atenção de Deus pelo grito, pelo excesso que a gente grita, porque como se Deus fosse um surdo e nós precisamos gritar muito para que Deus ouça, né? Nem tampouco Deus é um amiguinho próximozinho que a gente vai ter que falar o mais baixinho possível, como se fosse um segredinho entre duas pessoas. Não é apenas essa expressão que nos faz chegar ao coração da divindade. É como você falou, é realmente um coração que se une ao coração de Deus. Às vezes a gente vai durante uma celebração, eu lembro que uma vez um coroinha me perguntou, né? Dom Gregório, como é que o senhor quer a missa, né? Como é que o senhor quer a celebração? Eu digo, a única coisa que eu desejo é que as pessoas consigam rezar, que as pessoas consigam entrar em um profundo clima de oração, que as pessoas consigam orar no sentido mais belo da palavra, né? Então, ou seja, é a única coisa que eu desejo, o resto é o aparato para que a gente chegue a isso. Então, o que convence a Deus não é a beleza, não são os detalhes de uma celebração. Isso, né? Isso faz parte, a beleza faz parte para que a gente entre no clima. Como, por exemplo, um casal não vai, no meio de uma confusão, no meio do comércio, ingressar em um profundo clima de amor, porque ele não tem clima para aquilo, né? Você busca uma música, você quer encontrar com os amigos, você vai a um restaurante, vai a um lugar legal, né? Claro que você pode também fazer isso através de uma música alta, isso não tem nenhum problema. Mas o mais importante é que tudo aquilo que está ao seu redor colabore para aquilo que o seu coração quer dizer a Deus. Isso é o que é o mais importante. É um coração contrito e humilde, que agrada a Deus, né? É justamente essa simplicidade da alma que consegue entender a simplicidade, do coração do Altíssimo. Essa que é a grande graça. E também, Dom Gregório, eu diria assim, entender um pouco essa diferença entre as fórmulas e a espontaneidade no campo da oração é importante. Muitas pessoas até me perguntam, mas padre, qual a diferença entre rezar e orar? É a mesma coisa? Para nós é. Desde que o coração esteja junto àquilo que você está fazendo, a palavra oração vem de ore, de boca, né? De falar, de verbalizar algo, né? E rezar também, a dimensão que você está falando algo. A oração pode ser alguma coisa decorada, por exemplo, Jesus rezava os salmos, né? Ou seja, os judeus rezavam os salmos, eles decoravam aquelas orações, como outras, né? Não tem problema nenhum você decorar uma oração, mas desde que aquilo que você esteja proferindo seja a expressão do seu coração. O que não pode é jogar palavras ao vento. E por outro lado também, a espontaneidade ela é perigosa quando ela é só multiplicação de palavras. Eu fico naquela verborreia diante de Deus, né? Tendo que falar, e às vezes não paro para ouvir o que Deus tem a dizer, não faço silêncio. Então, por isso a oração, a mística toda em volta à oração, é algo muito pessoal, muito íntimo, e que a gente precisa, eu acho que é uma escola ao longo da vida que a gente tem que aprender. Primeiro com os grandes mestres espirituais, aprender com os autores bíblicos, e sempre acho que aprendendo, a gente sempre precisa aprender a rezar. Dom Gregório estava falando da questão das liturgias, né, dos paramentos, não sei o quê. Como é que foi, digamos assim, a organização, por exemplo, da liturgia da missa? Como é que isso aconteceu e quais os motivos por que ela se dá dessa forma? Eu respondo assim. Você responde. Bom, se deu ao longo dos séculos, como tudo na história da igreja, né? Você pensa, por exemplo, os apóstolos reunidos com Cristo de forma muito simples, os ensinamentos, né? Esses dias mesmo, um pouco tempo atrás, a gente estava explicando isso lá em Cafarnaum. A sinagoga de Cafarnaum é pertinho da casa de Pedro, né, onde Jesus curou a sogra de Pedro. É como se fosse, 20 metros, 30 metros, uma coisa muito curta. Ou seja, os ensinamentos primeiros da fé nasceram ali naquela casa. Ali foi a primeira igreja, a casa de Pedro, né, daqueles ensinamentos. Depois, um segundo momento em que Jesus sobe aos céus, os apóstolos vão pelas comunidades, fundando. Tudo aquilo nasce primeiramente na refeição, no ágape, nas casas das pessoas em que eles iam lá e celebravam a Eucaristia dentro de uma refeição. Depois, pouco a pouco, a gente vai pensar aí, ao longo daqueles 4 primeiros séculos, com muita dificuldade, clandestinamente, né?
Mas aí não se tinha todo esse aparato que nós temos. E tantas coisas são trazidas da tradição judaica, né? Tantas coisas trazidas da tradição judaica, ali numa continuidade no ambiente cristão. Fórmulas, por exemplo, da liturgia, expressões, por exemplo, e vestes próprias do judaísmo, do culto judaico, né? Agora, do século IV em diante, quando os cristãos têm a liberdade, a partir do imperador Constantino, de construir igrejas, né? Pouco a pouco a liturgia vai se desenvolvendo, né? Então, é uma soma de muitos, né? se organizando. Vai, ao longo do tempo ela vai... Comparamentos próprios, com as cores litúrgicas próprias, que ao longo dos séculos a igreja vai percebendo cada símbolo daquele representa algo que condiz com a sua fé. No tempo pascal, por exemplo, as cores brancas na liturgia simbolizam a festa, né, da Páscoa, o verde, o tempo do crescimento, o roxo, a penitência. Isso foi ao longo dos séculos, né, que a liturgia não tinha uma coisa pronta, né? É como a própria vida, as sociedades elas se organizaram pouco a pouco, né? Nós temos as civilizações que viviam na floresta apenas coletando, depois você tem uma ideia de fixação, né? Passam a ser perenes, ou seja, em um determinado lugar. Depois aprendem a sair da palha, né, porque dormiam ao relento ou sobre as árvores, depois vão para as palhas, depois você tem as casas de madeira, depois vai ter as casas de taipas, não é? Depois você vai ter o adobe, depois você vai ter o tijolo. Então, as civilizações elas cresceram ao longo dos séculos. Não é? É como a nossa casa. A nossa casa é a soma de culturas. Tem gente que coloca lá um leque na parede que vem do Oriente. Você tem, às vezes, o micro-ondas que vem dos japoneses. Você tem, né, o móvel que já vem da cultura mais americana, ou seja, europeizada. Então você vai compondo a sua casa, você vai organizando a sua casa como se fosse uma liturgia. Eu não conheço uma casa que... diversas, né? A não ser quando é uma kitnet, você não chega numa casa, a primeira coisa que você encontra é uma cama. Você tem um lugar onde as pessoas dormem, tem um lugar onde você recebe as pessoas, tem um lugar onde você come. Até os próprios animais têm isso. Então, a liturgia ela foi organizada ao longo dos séculos com muita sobriedade e tudo extremamente simbólico, né? Por um desejo de se comunicar com Deus. Aliás, voltando, porque o padre Renato já deu explicação sobre esse crescimento, né, esse desenvolvimento da liturgia de uma forma assim, muito simples, mas eu quero lembrar a diferença também que a gente comentou antes, sobre oração, orar e rezar, porque aí fica com preconceitos de palavras, né, orar e rezar. Então ele já falou. Então a ideia de oração, quando surgiu a palavra oração, vem exatamente de um falar com Deus, né, de um falar com Deus. A ideia de reza é comunicação entre duas partes, né? Então, vou rezar, significa dizer que eu vou falar e vou ouvir, da origem, né? Então, é linha de comunicação em duas partes. Então, eu falo e Deus fala comigo. Até na linguagem jurídica, né? Exatamente. Rezar um contrato. Rezar um contrato. Como reza tal contrato. Então, é uma coisa dialogal, né? Então, isso veio através de comunicação entre as duas partes. A oração é apenas falar. Então, a oração não é só falar para Deus, porque você tem que saber o que Deus tem que dizer para você. Daí os antigos, nós vamos falar, né, nos próximos blocos, né, sobre a diferença entre, primeira coisa, a oração parte da léxio, leitura da palavra, primeira coisa. Segunda coisa você medita essa palavra, seu coração vai lhe dizer alguma coisa. Depois disso, seu coração está tão cheio de coisas maravilhosas e você ora, você lança para fora. Mas depois, fazer isso apenas não adianta. É como você falar com sua namorada, com seu namorado, com sua esposa, apenas você fala e a pessoa olha para você e não diz coisa alguma. Não tem sentido. Então, é diálogo. Então, depois, a última parte, Deus vai falar para você. O grande problema é que a gente não quer ouvir Deus. Ficamos apenas falando. Então, o diálogo aí é reza, ou seja, é diálogo, comunicação entre as duas partes. Então, Deus fala para você. Aí sim sua vida é transformada. Então, a diferença entre oração, claro que você pode orar, você vai falar para Deus, oremos, durante a missa nós falamos assim, mas a ideia de reza, eu vou rezar, significa dizer, eu vou entrar em uma comunicação, eu vou falar para Deus e Deus vai falar para mim. Isso é muito bonito também, né? Então podemos utilizar as duas palavras. Hoje elas têm o mesmo significado, oração, né? E rezar tem o mesmo significado, né? Orar e rezar é a mesma coisa, mas rezar significa isso, comunicação entre as duas partes. Eu queria concluir esse pensamento que a gente falava da liturgia, rapidamente aqui,
Nesse desenvolvimento que a liturgia teve, né, ao longo dos séculos, né, dessa integração toda de elementos diversos, de diversas culturas, né, trazidas para a liturgia, é bastante importante a palavra que Dom Gregório citou. Tudo ali é simbólico, né, tudo aquilo ali representa algo que é maior do que aquilo, né. Desde a estola que o padre coloca nos ombros, onde ele é o pastor que leva sobre si o peso das ovelhas, né? Ele reza pelas ovelhas, por isso em nome delas ele coloca a estola, né, como sacerdote, até a vela que você coloca no altar, que simboliza para nós o ressuscitado, Cristo vivo, a luz do mundo, né? Sempre o simbolismo do Cristo, o branco, ou seja, cada detalhe da liturgia foi muito pensada ao longo dos séculos e trazidas de culturas onde aquilo tinha muito significado. Não é só uma questão estética, vamos colocar isso aqui para combinar com aquilo, né? Até a gota, o padre, quando ele prepara o cálice, ele pega uma gota de água, na hora de preparação das oferendas, ele pega uma gota de água e ele joga no cálice, dentro do cálice, para que a nossa humanidade seja derramada no sangue de Cristo. Assim como uma gota é insignificante diante de um cálice, a nossa humanidade é assim, né? Mas ali, através daquele gesto, o padre reza também, tem uma oração simbólica. Quando ele lava as mãos, então cada gesto da liturgia tem um significado, isso foi sendo construído ao longo dos séculos. Algumas coisas vão caducando com o tempo, né, sendo às vezes aperfeiçoadas, e outras permanecem desde a geração apostólica. Quer dizer, seria importante a gente se dedicar um pouquinho, estudar um pouco, né, a liturgia e saber os símbolos, os significados que são muito ricos, né? Vamos fazer depois um programa sobre a liturgia, né? Isso. Convidar o Padre Moisés. Isso. Bom, temos que dar uma paradinha aí para o intervalo. Voltamos já, não saia daí.